Muito bem, olá pessoal, tudo bem? Vamos para a aula 2 então da nossa revisão geral, ok? Não esqueça que tanto na aula 1 quanto na aula 2 tem um link aqui embaixo que vai te dar acesso ao material de todos esses slides que nós estamos trabalhando aqui, tá bom? Bom, eu vou começar a revisão de hoje falando sobre trigonometria no triângulo retângulo, mas eu não vou me prender aos triângulos que não têm ângulos notáveis, por exemplo, tá bom? Ângulos de 30, 45 e 60. Então, para isso, eu vou pegar o meu triângulo equilátero aqui, já vou baixar a altura dele aqui e já vou destacar esse triângulo retângulo aqui. Se eu tenho um triângulo equilátero aqui grandão, eu vou falar que o lado do triângulo equilátero é 2x. Logicamente, se o lado dele é 2x, cada pedacinho desse aqui vai ser x. E a altura do meu triângulo equilátero é x raiz de 3. Isso significa dizer que se eu tenho um triângulo retângulo 30, 60, 90, o lado oposto ao ângulo de 30 graus é a metade da hipotenusa. Legal? E o lado adjacente a esse ângulo de 30 graus é essa metade vezes a raiz de 3. Isso facilita muito probleminhas, que evita você ficar fazendo aquela tabelinha dos anos de 30, 60, 90, ou 30, 45, 60, 90 no caso. Evita de você, de repente, ficar gravando que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui você já mata toda a questão. Beleza? Existe um outro triângulo também, o retângulo isósceles, que eu gostaria de destacar para vocês. Se você pegar um quadrado de lado x e traçar a diagonal do quadrado, a gente sabe que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Como o lado do meu quadrado é x, aqui vai ser x raiz de 2. Então, se eu tenho um triângulo retângulo isósceles, a hipotenusa do meu triângulo retângulo vai ser x raiz de 2, se os lados iguais são iguais a x. Legal? Um esquiador vai descer uma montanha desde o ponto D até atingir o ponto A, percorrendo o trajeto DC, CB e BA, como apresentado na figura abaixo. Sabendo que AB é igual a BC, que vale 600 metros, e CD vale 200 raiz de 2, podemos afirmar que a altura DE da montanha é. Bom, o que eu faço logo? Ó, vou colocar os dados aqui que ele me deu. Já vou fechar aqui os meus triângulos retângulos, tá vendo? Vou trazer aqueles segmentos para cá logo. Tá vendo o ângulo de 30 aqui? Legal? Tá vendo que aqui vai ser 30 também? Isso aqui é 60, aqui é 30. Então, galera, ó, se aqui é 30, ali a hipotenusa vale quanto? 600. Oposto a 30 vale quanto? Metade da hipotenusa, tá vendo? Oposto a 30, metade da hipotenusa. Legal. Agora dá uma olhada para cá. Tá vendo meu ângulo de 30? Oposto a 30, metade da hipotenusa. Tá, e adjacente? É a metade vezes a raiz de 3. Tá vendo? Oposto a 30, a metade da hipotenusa. Adjacente é a metade vezes a raiz de 3. Eu já obtive 2 pedaços da altura, só falta esse aqui. Se esse ângulo aqui é 45 graus, aqui também vale 45, já que aqui é 90. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é metade de um quadrado. Se você fechar aqui, isso aqui é um quadrado, isso aqui é a diagonal de um quadrado. Se a diagonal do quadrado é 200 raiz de 2, é porque o lado do quadrado vale 200. Pronto. A altura da montanha, 300, 300 raiz de 3 mais 200. 300, 300 raiz de 3 mais 200. 300 mais 200, 500. 300 vezes a raiz de 3 que ele me deu. Isso vai dar 1.010 metros de altura. Bem fácil, não é? Bom, uma gráfica
que confeccionou material de campanha determina o custo unitário de um de seus produtos em reais de acordo com a lei C de T igual a 200 mais 120 vezes o seno de π vezes t sobre 2, com t medida em horas de trabalho. Assim, os custos máximos e mínimos desses produtos são... Ué, se ele quer saber somente o custo máximo e mínimo e não quer saber em que tempo que isso ocorre, a questão é bem fácil. Ele só quer saber o custo máximo e mínimo. Portanto, aonde que o seno é máximo? Quando ele vale mais 1. E quando que o seno é mínimo? Quando ele vale menos 1. Basta você pegar o máximo e o mínimo dos valores do seno. Agora, se ele pergunta em que tempo que isso ocorre, aí eu tenho que saber qual é o arco cujo seno vale mais 1 e qual é o arco cujo seno vale menos 1. Aí a situação fica um pouquinho mais trabalhosa, tá bom? Mas nesse caso não, ó. O custo dele é máximo quando o seno é mais 1. Então, no lugar disso aqui, eu coloco mais 1, 200 mais 120 vezes 1, vai dar 320. E quando que o custo é mínimo? Quando no lugar do seno desse arco aqui, eu coloco menos 1. 200 mais 120 vezes menos 1. Dá 200 menos 120, que é 80. Então, o custo máximo, 320, e o mínimo, 80. Legal? Isso é o máximo mínimo das minhas funções que aparecem aí. Beleza? Tá. Qual a lei dessa função aqui agora, pessoal? Vamos lá. Para você descobrir a lei de uma função, quando ele me dá uma função seno ou cosseno, tá vendo? Essa curva aí é senoide ou cossenoide. Você começa sempre pelo seguinte. Essa linha média que passa no meio da função, tá vendo? Essa linha média, que é o 12, ela vai definir exatamente esse termo independente aqui, ó. Aonde passa a minha linha média? No 12. Então vai definir esse termo independente aqui. Legal? Quantas unidades eu tenho para cima ou para baixo dessa linha média? De 12 para 21, são quantas unidades? São 9 unidades. Beleza? Então, vai ser mais ou menos 9. Tá vendo? 9 para cima ou 9 para baixo. Deixa o mais ou menos aqui, que depois a gente discute o mais ou menos. A minha função é seno ou cosseno? Se a linha média, tá vendo a linha média onde vai passar aqui, ó, nesse 12? Se o gráfico da minha função intercepta a linha média em cima do eixo y, a função é seno. Se esse gráfico da função ele passar por 21 ou 3, é cosseno. Então, olha, a função seno, ela vai interceptar o eixo y exatamente por onde passa a minha linha média. Então, a função é seno. Legal? Se a função passa nesse ponto aqui, ou nesse que é no máximo ou no mínimo, nesse caso aqui, aí a minha função é cosseno. Então, a minha função é seno. Muito bem. Bom, agora vamos definir o período dela, ó. O gráfico da minha função vem, desce, sobe, desce. Repare que daqui para lá vai repetir exatamente tudo que eu tenho daqui para cá, ó. Tudo que ela vai fazer agora, ela fazia igualzinho anteriormente. Então, cada uma dessas curvinhas aqui é chamada de período da função. Então, ó, isso aqui é um período, isso aqui é outro período, isso aqui é outro período, tá vendo? Então, repare bem que o período dela é igual a 4. Ok? O período dessa função é 4. Mas o período normal de uma função seno ou cosseno, você lembra quanto que é? Você lembra que o período de uma função normal é 2π? Da função seno ou cosseno? O macetezinho aqui é o seguinte. Faz o 4 virar 2π. Como é que eu transformo o 4 em 2π? Para transformar o 4 em 2π,
eu vou multiplicar ele por π e dividir por 2. Concorda comigo? Ó, se eu pego 4, multiplico por π e vou dividir por 2, ele não vira 2π? Então eu pego esse cara aqui, esse π sobre 2, e multiplico o meu arco. Ó. Tá vendo? π sobre 2. Esse é o macetinho que normalmente eu uso para identificar quem está dentro do arco da minha função trigonométrica. Agora, professor, é mais ou menos. Se o gráfico estivesse subindo inicialmente, é mais. Como ele está descendo, é menos. Legal? Então, se a minha função seno, ela sobe aqui, é mais. Se ela desce, é menos. Por isso, então, que a resposta é 12 menos 9 seno de x π sobre 2. Letra C. Tá bom? Muito bem. Um pouquinho mais adiante. Sobre função quadrática. Vamos resolver alguns probleminhas de função quadrática aqui rápido. A dona de uma lanchonete observou que, vendendo um combo a R$10, 200 deles são vendidos por dia. E que, para cada redução de R$1 nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Então, vamos lá. Preço do combo, combos vendidos. Se o preço é 10, ela vende 200 combos. Se eu der uma redução de R$1, são vendidos 100 combos a mais. Não é isso que o problema fala? Tá. Mas se eu der uma redução de 1x reais, ou 1x real aqui, né? Eu não vou aumentar 100x combos do lado de lá? Então, para cada R$1 que eu tiro, 100 combos a mais. 1x reais de desconto, 100x combos a mais. O produto do preço pelos combos vendidos vai me dar a arrecadação. Ele quer saber qual a máxima arrecadação que ele vai ter. Faz o seguinte, galera. Qual é o valor que anula esse primeiro fator aqui? Quem anula esse primeiro fator aqui não é o 10? Que torna isso aqui igual a 0? Não é o 10? Quem é que anula isso aqui? Quem é que torna isso aqui igual a 0? Não é menos 2? 100 vezes menos 2 não dá menos 200? Mais 200 não dá 0? Esses dois valores aqui, x igual a 10 e x igual a menos 2, são as raízes da minha função quadrática. E se você faz a média dessas duas raízes aqui, soma e divide por 2, vai dar 4. Esse 4 é o x do vértice, que você nem precisava saber disso, mas é o x do vértice. Pega esse 4 e coloca aqui. 10 menos 4, 6. Coloca o 4 aqui também. 100 vezes 4 mais 200 vai dar 600. Significa dizer que se ela colocar a R$6 o preço do combo, ela vai vender 600 combos. A R$6 ela vende 600. E se você multiplicar 6 vezes 600, vai dar 3.600, que é a resposta pretendida na questão. Beleza? De novo. Uma agência de viagens vende pacotes turísticos coletivos com destino a Fortaleza. Um pacote para 40 clientes custa R$2.000 por pessoa. E em caso de desistência, cada pessoa que permanecer no grupo deve pagar mais R$100 por cada desistente do pacote de viagens. Então, vamos lá. Clientes. 40 clientes. Cada cliente paga R$2.000, tudo bem? Para cada de desistência que eu tenho aqui,
Significa dizer que cada pessoa lá vai pagar R$100 a mais. É isso que ele está falando no meu texto. Então, se eu tenho 1x de desistência aqui, eu tenho 100x a mais de reais pagos lá. Beleza. Esse produto aqui vai me dar a arrecadação que ele vai ter, né, que essa agência de viagem vai ter vendendo esses pacotes. Agora presta atenção. Qual o valor que anula isso aqui? É o 40. Quem é que torna isso aqui zero? É o menos 20. Faz a média desses dois valores. Dá 10. Pega aquele 10 e coloca aqui. 30. O que ele quer saber? O número de pessoas que devem realizar a viagem é igual a 30. Letra D de dado. Se ele perguntar o custo, era só você colocar o 10 aqui. E o produto vai me dar a arrecadação máxima. Beleza? Bom, a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em BH, possui abóbadas parabólicas. Ele me deu uma foto dessa abóbada, me deu algumas distâncias de metros inteiras e quer saber quanto que vale a altura dessa abóbada aqui. Isso é uma parábola. Se isso é uma parábola, você vai fazer o seguinte. Vamos colocar os eixos coordenados, e eu gosto de colocar os eixos coordenados passando exatamente pelo centro da minha parábola, dividindo a parábola em duas partes simétricas. Repare bem que se aqui vale 5 metros, é porque a raiz da minha função quadrática vale 5. E a outra raiz vale menos 5. Se ele falou que aqui vale 4, o x desse ponto aqui vale 4. E se essa altura vale 3, o y vale 3. Ele quer saber a altura da minha abóbada. Nesse ponto aqui, x vale 0, y vale h. Eu gosto muito de trabalhar com a fórmula fatorada da minha função quadrática. Ela é bem prática para resolver esse tipo de probleminha aqui. Y é igual a A que multiplica x menos x' é a primeira raiz e x duas linhas é a segunda raiz. Aí, ó, aplica minhas duas raízes lá, tá vendo que uma raiz é negativa, que é menos 5? Então vai ficar menos vezes menos, mais 5. E a outra 5. Eu já tenho praticamente metade do problema resolvido com aquilo lá. Agora eu vou pegar esse par ordenado aqui e vou colocar aqui, ó. O 3 entra no lugar do y, o 4 ele vai entrar no lugar do x, tá vendo? Se você desenvolver isso, você acha o valor de quem? De A da minha função quadrática. Então o A da minha função quadrática é menos 1/3. Pega esse cara aqui e volta aqui, ó, no lugar de A. Tá vendo? Coloca aqui. Você tem a lei da função quadrática. Problema resolvido. Pega esse par ordenado agora e coloca ali. Esse par ordenado entra na função. Esse cara é valor de x, esse cara é valor de y. X igual a 0, y igual a h. Resolve isso, você acha a altura que você quer da abóbada. Bem prático, tá? Essa fórmulazinha para você resolver esse tipo de problema aqui. Legal? Dá uma olhada no meu canal que tem alguns exercícios resolvidos sobre isso aí, bem parecidos com esse aí. Beleza? Inclusive tem esse aqui também, um pouquinho mais detalhado. Área máxima de retângulos, galera. Dispomos de 120 metros de tela para fazer um cercado retangular. Com isso, calcule a área máxima do terreno, dadas as condições abaixo. Então, olha só. Quando
você tem 120 metros de tela e você quer cercar um retângulo e você quer que esse retângulo tenha área máxima, pode normalmente acontecer 4 situações que os problemas nos dão. Uma situação, ele fala que ele vai cercar os 4 lados desse retângulo. E qual é a área máxima desse retângulo? Você faz o seguinte, pega o 120 e divide por 2. Por que por 2, professor? Não quer área? Não são 2 dimensões que ele vai cercar? Base e altura? Divide por 2. Você vai pegar essa metade aqui, colocar na horizontal e a outra metade na vertical. Como assim? Vale 60? Você vem aqui e faz isso, ó, 30, 30. Ó, eu usei 60 metros na horizontal. Agora eu vou usar 60 metros na vertical. 30, 30. Pronto. Aí você fala, tá, mas isso aqui é um retângulo? É. Mas é um quadrado, professor. Todo quadrado é retângulo, galera. Todo quadrado é retângulo. O retângulo que tem a maior área é um quadrado, dadas essas condições aqui. Professor, e se ele for criar, tem um galinheiro, vai colocar galos e galinhas, ele tem 120 metros de tela, mas ele quer separar as galinhas dos galos. Qual a área máxima que ele vai cercar aqui? Você vai usar 60 na horizontal e 60 na vertical do mesmo jeito, ó. 30, 30, 60. Só que quando você for cercar a sua horizontal, o que vai acontecer? Quantas cercas eu tenho? 3 cercas, né? Então você pega o 60 e divide por 3. 20, 20, 20. A maior área é 30 vezes 20, que ele vai cercar nessas condições. E se tiver um muro, professor? Logicamente que a gente não usa cerca no muro. Como é que fica? 60 na horizontal e 60 na vertical. Olha, aqui é 60, porque eu não tenho como cercar aqui. E o outro 60, eu vou usar aqui, ó, 30, 30, tá vendo? A maior área que ele vai cercar nessas condições é 60 vezes 30, 1.800. Professor, e se ele for aproveitar um muro, cercar um galinheiro e quer separar as galinhas do galo ou dos galos? Qual a área máxima que ele vai cercar? 60 na horizontal, 60 na vertical. Pronto, do mesmo jeito. E a área máxima vai ser 60 vezes 20. Ok? Exemplo. O dono de uma granja pretende cercar um terreno com 36 metros de cerca. Tem 36 metros de cerca. O que eu faço com os 36? 36 por 2, 18. Eu vou usar 18 aqui e vou usar 18 aqui. 9, 9. 18 vezes 9 é a área máxima que ele vai cercar. 18 vezes 9 vai dar 162. Beleza? Outra. O senhor José dispõe de 180 metros de tela. Ele vai aproveitar o muro e vai colocar 180 metros de tela. O que eu faço com 180? Eu vou dividir por 2. Vai dar quanto? 90. 90 na horizontal, 90 na vertical. 30, 30, 30. As dimensões para que a área seja máxima. 90 e 30. Letra A. O retângulo assinalado na figura possui área máxima. Esse retângulo aqui. Qual a área máxima dele? Mesmo jeito. Vendo 6? A metade 6. 3. Está vendo 8? A metade 8. 4. Área máxima. 4 vezes 3, 12. Certo? Exponencial. Dá uma lida nas exponenciais, galera, e verifique se dá para você resolver a questão se ele não te der a fórmula.
se você dá para resolver a questão sem você precisar fazer a fórmula dela, que aí ela se torna mais fácil. Exemplo: pesquisas indicam que o número de bactérias X é duplicado a cada quarto de hora. Um aluno resolveu fazer uma observação para verificar a veracidade dessa informação. Ele usou uma população inicial de 10 elevado a 5 bactérias X e encerrou a observação ao final de 1 hora. Supondo que a observação do aluno tenha confirmado que o número de bactérias X se duplique a cada quarto de hora. Após 1 hora do início do período de observação desse aluno, o número de bactérias X foi de quantidade inicial de bactérias, 10 elevado a 5. O que é o quarto da hora? O quarto da hora é um quarto de 60, que é 15 minutos. Ele quer saber o quê? Após 1 hora. Então vamos lá. Quantas bactérias eu tenho inicialmente? 10 elevado a 5. Não vai dobrar? Depois de 15 minutos? Dobrou. 10 elevado a 5 vezes 2. O que vai acontecer depois de 15 minutos? Dobra de novo. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Vezes 10 elevado a 5. O que vai acontecer com mais 15 minutos? Dobra de novo. 2 ao quadrado vezes 2, 2 ao cubo. 10 elevado a 5 a quantidade inicial. Mais um quarto de hora. 10 elevado a 5. 2 ao cubo vezes 2, 2 à quarta. 15 mais 15 mais 15 mais 15 deu 1 hora. Quantidade de bactérias, 10 elevado a 5 vezes 2 à quarta potência. E se eu precisar saber fazer a fórmula, professor? Bom, tem uma aula no meu canal que explica como é que você cria a fórmula de exponencial. Mas nesse caso, ó, quantidade final é quantidade inicial vezes 2 elevado a 4t. Por que 4t? Porque não se duplica após quarto de hora. De 1 quarto em 1 quarto de hora vai dobrar. Então eu pego o t e multiplico por 4. É desse jeito que você faz uma fórmula. Legal? Então no lugar do t eu vou colocar quanto, professor? 1 hora. Vai dar 10 elevado a 5 vezes 2 elevado a 4. Isso aí. Tranquilo? Se quiser aprender a fórmula, tem que dar uma olhada aí no canal, procura a aula aí que fala sobre isso, tá? Você vai aprender também a criar uma fórmula de exponencial. Tá bom? Função modular. Pouca coisa para se destacar em função modular. Vamos trabalhar só com macete. Considere a função real f de x igual a módulo de x mais 1 mais módulo de x menos 1. O gráfico que representa essa função é qual? Você vem aqui, tira a raiz desse módulo. O que é a raiz? É o valor que torna isso igual a 0. Pega a raiz desse módulo aqui. É o valor que torna isso aqui igual a 0. Então significa dizer que a minha função modular, ela vai sofrer uma quebra em cima do menos 1 e vai sofrer uma quebra também em cima do 1. Então ela vai ter duas quebras. Duas quebras em cima de menos 1 e 1, tá vendo? Em cima de menos 1 e 1, em cima de menos 1 e 1, e em cima de menos 1 e 1. Essa aqui não tem. Tá fora. Então, olha, os pontos aí marcados são onde ela tem exatamente essa quebra do gráfico. Mas, professor, e agora? Existem duas formas de você perceber. Uma delas, você está vendo esse valor aqui? Esse cara aqui? Esse valor aí, já que ele está em cima do eixo y, significa dizer que o valor de x é 0. Coloca 0 no lugar do x, lá na minha função. Aonde tem x, coloca 0. Não vai dar módulo de 1 mais módulo de menos 1? 1 mais 1 dá quanto? 2. Aonde que tem 2? Somente aqui. Resposta letra A. Joga valores. Legal? A dica que eu dou, se cair alguma coisa de gráfico, de função modular, é isso aqui.
Outra dica de função modular, isso aqui, quer ver? Função quadrática. Se eu tenho esse gráfico dessa função quadrática, as raízes 1 e 5, 3 e menos 4 são as coordenadas do vértice, e vamos supor que ele pergunte para você qual é o módulo dessa função aqui. Quando você coloca o módulo na função inteira, você vai apagar essa parte aqui e vai rotacionar ela para cima. Você joga ela para cima. Quando o módulo está na minha função inteira, você vai fazer isso. Você pega a parte de baixo da função e joga para cima. Pronto. Quando o módulo está somente no x, está vendo? Somente no x, você vem com o gráfico até esse ponto aqui, passa para cá não, aqui, e rotaciona o gráfico em torno do eixo y. Você joga ele para cá. Você faz isso. Jogou o gráfico em toda a função, rotaciona ele em torno de x. Jogou o módulo somente no x, rotaciona ele em torno do eixo y. Professor, e se por acaso o módulo estiver no x e na função inteira? Faz as duas coisas ao mesmo tempo. Tá vendo? Pega essa parte aqui, ó, joga para cá. Ou pega isso aqui, essa parte aqui, joga para cima, tá vendo? Eu jogo para cima porque eu coloquei módulo na função inteira. Então, o módulo está na função inteira, tudo que está para baixo do x, eu jogo para cima. Rotaciono ela assim. Se está no x da função, eu vou girar ela assim. Vou pegar ela de lá e jogar para cá. Se está nos dois, além de jogar para cima, eu vou girar ela assim. Esse é o macete para qualquer gráfico de função modular. Legal? Bom, geometria analítica, o que a gente pode indicar para vocês? Vamos lá. Distância entre dois pontos. Você pode até tentar saber a fórmula. Distância entre os pontos A e B é o ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. É a variação do eixo x ao quadrado dividido pela variação do eixo y ao quadrado. Olha aqui, ó. 8 menos 2 ao quadrado, tá vendo? 9 menos 1 ao quadrado. É isso que você vai fazer. ΔX, ΔY. Que vai dar 10. Ou, para facilitar, você pode inclusive desenhar isso no plano cartesiano, se ele te der os pontos. E aqui no plano cartesiano, você cria o triângulo retângulo, tá vendo? De 2 para 8, 6 unidades. De 1 para 9, 8 unidades. Eu tenho um triângulo 6, 8, então a minha hipotenusa vale quanto? Vale 10. Acabou a questão. Legal? É a mesma coisa. O que eu fiz lá, eu fiz aqui, só em base. Equação de uma reta. Para você fazer a equação de uma reta, se você tem dois pontos, você faz isso aqui, ó. Você vem aqui, pega o primeiro par ordenado, tá vendo? 2 e 9, 2 e 9, coloca aqui. Coloca o outro par ordenado, 8, 1 aqui, e adota um x e y qualquer. A ordem desses pontos, tanto faz. Você pode começar pelo x e y, pelo 8 e 1. O importante é que você começou com 2 e 9, repete o 2 e 9 aqui. O que você coloca aqui, você coloca aqui. Agora, você vai resolver isso aí por o que a gente chama de um falso determinante. Você vai multiplicar esses elementos para cá, nesse sentido, e vai multiplicar esses elementos para lá. Tudo que você multiplica para cá, você vai trocar o sinal do produto. Ou seja, se dá positivo, você coloca negativo. Se o produto der negativo, coloca positivo aqui. Tá bom? É sempre o oposto. Multiplicou para cá, e tudo que você multiplica para lá, você repete com o mesmo sinal. É só você somar todo mundo agora.
Quando você somar todo mundo, vai dar 8x mais 6y menos 70 igual a zero. Divide por 2, você tem a equação geral da reta, que é essa equação aqui. Você também pode obter a equação reduzida da reta. O que é a equação reduzida? Isola o y, tá vendo? Passa o x e o 35 para lá. Então, y é igual a menos 4 sobre 3, 35 sobre 3. Esse 35 sobre 3 aqui, é esse cara aqui, ó. É o ponto onde a reta toca o eixo y, tá bom? E o menos 4 terços é o coeficiente angular da reta. Legal? Muito bem. Paralelismo e perpendicularismo. Esta equação da reta geral aqui, eu tenho ela aqui a reduzida, tá vendo? Joguei o x para lá, o 35 para lá. Eu tenho essa equação de reta, aquela equação reduzida, tá? E eu tenho essa equação da reta aqui e eu tenho aquela equação lá reduzida também. Beleza? Importante. Se esses coeficientes de x e y forem iguais, as minhas retas são paralelas. Elas são paralelas também, porque se você verificar aqui, os coeficientes angulares aqui são iguais, tá vendo? Então, quando isso aqui é igual, é porque isso aqui é igual. Pode ser igual, galera, ou proporcional, tá? Um o dobro do outro, um o triplo do outro, tá bom? As minhas retas ficam paralelas. Se por acaso esses coeficientes trocam de posição e o meu sinal também é trocado, tá vendo? Que aqui era mais e aqui é menos. As retas são perpendiculares, tá vendo? Ó, menos 4 terços, 3 sobre 4. As retas são perpendiculares. Beleza? Paralelo, retas paralelas. Trocou de lado, trocou o sinal. Perpendiculares. Muito bem. Caiu uma questão no Enem, aonde ele me dava a posição de uma câmera 1, de uma câmera 2, numa loja. E ele falou que ele queria instalar uma nova câmera que ficasse à mesma distância dessas duas câmeras aqui, 1 e 2. Ele queria saber em cima de qual reta que essa câmera aqui estaria instalada. Bom, você faz isso aqui, ó. A minha câmera, ela poderia estar nessa posição. Porque nessa posição, ela estaria à mesma distância das outras duas. E era isso que ele queria. Que esta câmera aqui ficasse à mesma distância das outras duas. Legal? Mas não precisava ficar só aqui. Se ela ficasse aqui, 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 aqui ou aqui, ela estaria à mesma distância dessas duas. Tá vendo? Ou seja, em cima dessa reta aqui, ó. Por isso que ele me deu a equação de uma reta. Aí, galera, a gente já pode deduzir o seguinte. Se você lembrar de função do primeiro grau, você mataria essa questão tranquilamente. Por quê, professor? Porque numa função do primeiro grau, se o coeficiente de x é negativo, é porque minha função decresce. E esta função do primeiro grau aqui, ela é crescente. Então, os coeficientes não podem ser negativos. Tá vendo? Outra coisa, não pode ser a letra A. Por quê? Porque na letra A, ele falou que o y é igual ao x. Se o y é igual ao x, não vai passar pela origem. Tá vendo? Porque se x for igual a zero, y não é igual a zero, essa reta não passa pela origem. Não pode ser letra A. Ou vai ser letra D ou letra E. Você está vendo esse termo independente aqui? 5 sobre 3 vai dar 1, alguma coisa. 1 sobre 10 é 0,1. A minha reta, ela vai cortar o eixo y entre 1 e 2.
Entre 1 e 2, galera, não vai ser 0,1, porque 0,1 está aqui, ó. Então, a resposta minha, letra D de dado. Com pouco conhecimento, você mata a questão. Legal? Vamos lá. Área de um triângulo. Se eu tenho 3 pontos no plano cartesiano e esses pontos não estão alinhados, e eu quero saber a área desse triângulo aí, você vai fazer exatamente como eu fiz na equação da reta. Você lembra a equação da reta, como a gente definiu, por aquele falso determinante? Você vai pegar esses pares ordenados aqui e colocar aqui em qualquer ordem que você quiser. Só lembrando que o primeiro par ordenado você repete aqui, tá vendo? Então você pode escolher a ordem? Pode, qualquer ordem que você quiser. Aí, você vai fazer exatamente aquilo que eu fiz para a equação da reta. Todo mundo que você multiplica para cá, você vai inverter o sinal do produto. E todo mundo que você multiplica para lá, você vai repetir o mesmo sinal. Soma todo mundo, os de cá com os de lá, tá vendo? Isso vai dar 50. A área desse triângulo aqui é sempre o módulo desse determinante dividido por 2. O determinante não deu 50? 50 dividido por 2, 25 é a área desse triângulo aqui. Professor, e se por acaso ele quer a área de um polígono? Bom, tem o meu polígono aqui, ó, A, B, C, D. Legal? Você tem que escolher um ponto de partida. Por exemplo, eu vou fazer meu determinante e vou escolher meu ponto de partida sendo 2 e 9. Ou você vem para o C, D e depois fecha no A, ou daqui você vai partir para cá e para cá. Você sempre tem que escolher um sentido que você vai. Se eu comecei no 2 e 9, eu vou para o 8 e 1, tá vendo? Então, obrigatoriamente, depois eu tenho que ir para 10 e 2. E depois para 6 e 12. Começou com 2 e 9, fecha com 2 e 9. A mesma coisa. Então, não importa o número de vértices que você tiver. É só você ir repetindo todos, até você fechar o determinante. Lembrando que o primeiro, você fecha aqui embaixo. Legal? Multiplica todo mundo para cá, trocando o sinal, para lá, repete o sinal, e faz essa soma aí. Não deu 74? A área dessa figura é o módulo do determinante dividido por 2. Não muda a fórmula, independente do número de pontos que tem o meu polígono. Tá bom? Beleza? Então a área dessa figura deu 37 unidades de área. Beleza? Equação da circunferência. Pegamos uma circunferência no plano cartesiano, coordenadas do centro A e B, e um ponto P sobre a circunferência, de coordenadas x e y, e uma circunferência de raio L. Ok? Bom, vamos fazer um triângulo retângulo aqui. É a mesma fórmula de distância de pontos. No caso, a distância dos dois pontos aqui é o raio. Legal? Aonde esse cateto do triângulo retângulo aqui é a diferença x menos a. E esse cateto aqui é a diferença y menos b. Ok? Se você aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, eu tenho a equação da circunferência. Legal? Vamos aos exemplos? Seja uma circunferência de centro em 2 e 3, cujo raio é igual a 4. Repare, 2 e 3 eu vou colocar no lugar de A e B. E o raio 4 eu coloco aqui e elevo ao quadrado. Então, olha o que eu vou ficar, ó. X menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Legal?
x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, que é 16. A única coisa que você desenvolve aqui é o raio ao quadrado. Essa é a chamada equação reduzida de uma circunferência. Beleza? Outro exemplo. O centro menos 2 e 0, e cujo raio é igual a 3. Bom, se o centro é menos 2, pessoal, você tem que tomar cuidado, já que aqui é negativo, tá vendo? Esse menos aqui é da fórmula. Então você vai multiplicar menos vezes menos, aí vai ficar mais, tá vendo? Então vai ficar x mais 2 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, igual ao raio, que é 3 ao quadrado. X mais 2 ao quadrado, y menos 0 vai dar y mesmo, y ao quadrado, isso é igual a 9. Se o centro dela foi 0, 0, mesma história, o 0 entra no lugar do A, o 0 entra no lugar do B, aí a gente vai ficar com x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Aqui vai ficar somente x ao quadrado, aqui somente y ao quadrado, igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1 mesmo. Beleza? Bom, questão do Enem. Para encurtar, eu não trouxe o enunciado. Ele fala que uma criança está balançando, ok? Aqui nós temos o chão do parque, e aqui nós temos o topo do suporte. Ele fala que o topo do suporte é a origem dos eixos coordenados. Se o topo do suporte é a origem dos eixos coordenados, eu vou traçar o eixo x e o eixo y aqui. E por medida de segurança, ele fala que essa criança, no máximo, vai balançar até esse ponto aqui, ó, sem atingir a horizontal. Então só vai balançar desse ponto para baixo. Isso é uma circunferência, ok? Quase uma semicircunferência, né? Centrada onde? Centrada na origem. Aí você joga na equação reduzida da circunferência. Quem é A e quem é B? A e B são iguais a 0. Olha lá. E o raio? O raio é 2, porque ele falou que o balanço tem um suporte de 2 metros. Para a criança ficar se balançando. Desenvolve x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, e nesta questão ele apresentava as soluções isolando o y. Se você isolar o y, você vai ficar com y ao quadrado, 4 menos x ao quadrado, né? Que eu passo o x para lá. E aí, o y então é mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Nessa questão do Enem, no lugar do y, ele colocava f de x. Agora, por que só fica o sinal negativo aqui, professor? O menos, 4 menos x ao quadrado. Porque daqui para baixo, o valor do y é negativo. Daqui para cima, o valor do y é positivo. E na questão, ele falava que, por segurança, a criança, no máximo, ia se balançar nessa parte de baixo aqui do balanço. Legal? E a resposta era aquela lá. Tranquilo? Vamos para outra? Bom, se você pegar o x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado e desenvolver, a gente vai acabar nisso aqui, ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Mais quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a r ao quadrado. Por uma questão de organização, a gente deixa o x ao quadrado, o y ao quadrado aqui, menos 2ax menos 2by separa, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0, você separa também. Essa equação ela fica dividida em 3 etapas. Você basicamente só tem que gravar essa etapa aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado, para a equação de circunferência, pessoal, obrigatoriamente eles são iguais. Isso aqui é igual a 1, 1, isso aqui é igual a 2, 2, 3, 3, 4, 4. Então, para a equação de circunferência, os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado sempre iguais.
Aqui a gente vai descobrir as coordenadas do centro, que eu vou mostrar para você como faz. E você vai descobrir o raio da circunferência aqui, ó. Legal? Vamos lá? Equação da circunferência. Quais são as coordenadas do centro e o raio? Olha o que eu faço. Eu vou dividir esse cara aqui por menos 2. Para quê? Para descobrir as coordenadas do centro e da circunferência. As coordenadas do centro não são A e B? Então, se você pegar, dividir isso aqui por menos 2 e dividir isso aqui por menos 2, você corta o menos 2, tá vendo? Vai sobrar o quê? A e B. Legal? Que são as coordenadas do centro. Então, eu vou dividir por menos 2 aqui, ó. Aí vai sobrar 4 e menos 5. Beleza? Eu já tenho as coordenadas do centro da circunferência. E como é que eu vou descobrir o raio da circunferência, professor? Aqui, ó. Você está vendo o A e o B? Quem é A e B, pessoal? A e B são as coordenadas do centro de uma circunferência, tá? E aí você vai jogar nessa equação aqui, tá vendo? Ó? A ao quadrado mais B ao quadrado menos E ao quadrado é igual ao termo independente. Quem é o termo independente aqui? Não, menos 8? Então significa dizer que A ao quadrado mais B ao quadrado menos E ao quadrado é igual a menos 8. Se você desenvolver isso aqui, você descobre que o raio da circunferência é igual a 7. Tranquilo? Não é difícil. Faz isso aí uma vez, pega uma equação dessa, resolve uma vez que você vai entender o processo. Olha o que caiu no Enem. Ele falava nessa questão mais ou menos o seguinte, ó. Suponha que uma rádio comunitária de fraco sinal garante área de cobertura para todo o estabelecimento que se encontre num ponto cujas coordenadas satisfaçam essa inequação. Daí ele quer saber desses pontos comerciais que eu tenho aqui, A, B, C, D, quais são os que são atendidos pelo sinal da rádio. Isso aqui é uma inequação, tá vendo? Quando o sinal aqui é menor ou igual, significa dizer que você quer dentro da circunferência, inclusive os pontos também da circunferência. Menor ou igual dentro, maior ou igual seria fora da circunferência, tá bom? Daí, ó, como é que eu vou descobrir as coordenadas do centro dessa circunferência? Eu vou dividir por menos 2 e por menos 2, tá vendo? Então, dividindo aqui por menos 2 e por menos 2, vai dar 1 e 2, concorda comigo? Lembra como é que se descobre as coordenadas do centro agora? Né? Ó, joga aqui, ó. 1 e 2, tá vendo? No plano cartesiano. Agora eu vou descobrir o raio. Como é que eu descubro o raio? A ao quadrado mais B ao quadrado menos E ao quadrado é igual ao termo independente, tá vendo? Então eu vou igualar o termo independente aqui, ó. Esse cara aqui é o termo independente. Resolve. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, menos E ao quadrado igual a menos 31. Passe o 1 e 4 para lá, ó. Ele vai passar negativo, né? Menos 31, menos 1, menos 4 dá menos 36. Menos E ao quadrado igual a menos 36, eu vou descobrir o raio. Quanto? 6. Então eu tenho uma circunferência centrada aqui, cujo raio vale 6. Tá vendo o raio aí, ó? Raio igual a 6. Ok? Beleza. Se o raio é igual a 6, eu vou traçar agora a minha circunferência aqui, ó. Vendo? Traçou a circunferência, quais são os pontos que estão internos à circunferência? A, B e C. O D está fora. A, B e C, letra D de dado. Tá? Então você tem que aprender a fazer isso aqui. Divide por menos 2. Depois você pega 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos E ao quadrado igual ao termo independente. E aí você acha o quê? O raio da circunferência. Tranquilo? Bom. Lei dos senos e lei dos cossenos. Dois lados de um terreno de forma triangular medem 15 e 10.
formando um ângulo de 60 graus, conforme figura abaixo. Ele quer saber quanto vale esse lado X aqui, para que ele consiga cercar o terreno. Pessoal, quando você relaciona três lados com um ângulo, três lados e um ângulo, é lei dos cossenos. E você faz sempre isso aqui, ó. O lado oposto ao ângulo ao quadrado é igual à soma do quadrado desses outros dois lados aqui, tá vendo? Menos duas vezes o produto desses dois lados aqui, multiplicado pelo cosseno desse ângulo aqui. Essa é a chamada lei dos cossenos. Lado ao quadrado é igual à soma do quadrado desses dois lados aqui, menos duas vezes o produto desses dois lados aqui, multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto ao lado que você levou o quadrado aqui. Desenvolve. X ao quadrado, 10 ao quadrado, 100, 15 ao quadrado, 225, duas vezes 10 vezes 15 dá 150, e o cosseno de 60 vale quanto? Vale meio. Vou cortar esse 2 com esse, ó. Eu vou ficar com x ao quadrado, 325 menos 150, 175. Aí você tem que fatorar o 175. A fatoração é 5 ao quadrado vezes 7. Para tirar a raiz aqui, esse cara sai do radical, né? Então vai ficar 5 raiz quadrada de 7. Beleza? Ele quer o perímetro, o comprimento do muro. O comprimento do muro é a soma desses três lados aqui, que vai dar 5 raiz de 7 mais 25, tá vendo? E aí coloco 5 em evidência. 5 raiz de 7 mais 25, dividido por 5 vai dar 5. Isso aqui está na letra B de bola. Tranquilo? Essa é a chamada lei dos cossenos. A lei dos senos é essa aqui, ó. Diferentemente da lei dos cossenos, a lei dos senos relaciona dois lados com os dois ângulos opostos aos lados. Olha. Lado, ângulo oposto. Lado, ângulo oposto. E aí você cria duas razões. X dividido pelo seno de 45. 10 dividido pelo seno de 60. Ó. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Posso cortar esse 2 com esse 2. Agora, quem é raiz de 2? Raiz de 2 é 1,4. Quem é raiz de 3? 1,7. Substitui e desenvolve. Esse 1,4 passa para cá multiplicando 10 e eu vou dividir tudo por 1,7. Aí é uma questão de paciência e isso vai dar 8,25. 8,25 aproximadamente 8,2. Legal? Muito bem. Normalmente o que mais cai, pessoal, é a lei dos cossenos, tá? O que mais cai em provas é a lei dos cossenos, beleza? Bom, a área das figuras planas, eu acredito que você tem uma boa noção. Área do quadrado, área do paralelogramo, que é base vezes altura, área do trapézio, que é soma das bases vezes altura sobre 2, área do losango, que é o produto das diagonais dividido por 2, ok? E a área do triângulo, que depende da base e da altura. Agora, presta bem atenção em algumas fórmulas que às vezes a gente não acaba gravando direito. Essa fórmula aqui ela é importantíssima. A área do triângulo, quando você tem dois lados e o ângulo formado por esses dois lados, é dado por meio
do produto desses dois lados multiplicado pelo seno do ângulo alfa. Essa fórmula é importante. Vou fazer um exemplo aqui para você ver. Quer ver? Tá vendo? Vou dar um ângulo de 30 aqui, e um lado medindo 10 e o outro medindo 12. Olha, joga naquela fórmula. A é igual a 10, por exemplo. B igual a 12. E o ângulo alfa vale quanto? 30 graus. Olha lá. Ok? Leva essa fórmula, grava aí. Esquece não, ela é importante. Então, o seno de 30 vale meio. 10 vezes 12, seno de 30 meio. Isso vai dar 30 unidades de área. Tranquilo? Não vai esquecer dessa fórmula, né? Muito bem, ela é importante para a gente. Outra fórmula importante, galera, é do triângulo equilátero, tá? E, logicamente, do hexágono regular. O hexágono regular, a gente sabe que é subdividido em 6 triângulos equiláteros. Não confundir a altura de triângulo equilátero com área de triângulo equilátero, tá? A altura é uma coisa, a área é outra. Se você quiser relacionar as duas fórmulas, você pode até fazer isso aqui, ó. Tá vendo? L ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Mas uma fórmula serve para você calcular a altura e a outra serve para você calcular a área. Tá legal? E por que você colocou o hexágono regular ali, professor? Porque um hexágono regular, ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. Como a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, a área do hexágono regular é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tranquilo? Um exemplo aqui, que o Enem às vezes gosta de trabalhar com essas figuras e subdividi-las em outras. Na figura abaixo, todos os triângulos são equiláteros. FD é a base média do triângulo EAC. Se é base média, logicamente que esse segmento aqui é a metade desse segmento, tá? Então, todos os meus triângulos equiláteros que eu tenho aqui, esses grandões aqui, eles são congruentes e são proporcionais a esse. Ele quer saber a soma dessas áreas sombreadas. Para isso, o lado do triângulo equilátero vale A, não vale? Então, a área do triângulo equilátero não é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4? Quem é L? A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Agora, presta atenção no que eu vou fazer nesse triângulo ali equilátero, ó. Eu vou subdividi-lo em vários triângulos equiláteros, que facilita mais o meu problema ainda. Todos esses triângulos equiláteros pequenininhos que apareceram ali são congruentes. Todos eles? Todos eles. Daí, galera, quantos triângulos eu tenho aqui agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 triângulos, tá vendo? Todos iguais. Dos 16, eu quero quantos deles? Quantos são pintados? São 13, né? Então eu quero 13 dos 16, tá vendo? E aí 16 vezes 4 vai dar 64, 13 ao quadrado raiz de 3 sobre 64. Tá bom? Então dá uma olhada nessas questões, onde você pode subdividir uma área em várias áreas congruentes. Isso facilita a resolução de probleminhas também. Muito bem. Outra coisa a respeito de área importante, galera, é área de setor circular. Para isso, você tem que saber a área de circunferência, né? Área de circunferência é πr ao quadrado. Agora, como é que eu vou descobrir a área de um setor circular, professor? A área do setor é baseado no ângulo, né, do setor. Se aqui é um ângulo de 45 graus, qual é a parcela da circunferência que eu vou pegar? Porque a área toda da circunferência é πr ao quadrado, mas eu não quero a área toda. Eu quero só esse pedaço. Então eu pego 45, divido por 360 graus, que 360 é uma volta. Vou simplificar, isso vai dar 1/8.
Então significa dizer que esse setor aqui, ele representa exatamente 1/8 da circunferência. Legal? Isso por regra de 3 você consegue resolver também, tá bom? Então significa dizer que a área do setor que eu quero é 1/8 de πr ao quadrado. Quem é o raio? 4, né? E aí é só jogar, ó. πr ao quadrado sobre 8. Isso aqui vai dar 16, né? 16 dividido por 8 vai dar 2, ó. 2π, tá vendo? O π, aproximadamente 3,14. Então, a área desse setor circular aqui vale 6,28. Tranquilo? Bom, esse triângulo aqui, ó, como esse ângulo é de 45, aqui é 90, então esse ângulo aqui também mede 45 graus. Se aqui é 7, aqui também é 7, tá vendo? O triângulo, ele é retângulo isósceles. Como é que eu acho a área de triângulo? Base vezes altura sobre 2, ó. Base vezes altura sobre 2. Então, essa área aqui vai dar 24,5. Só falta a área de quem? Da região retangular. 7 vezes 4. 28. Então, essa área toda aqui vale quanto? 6,28 mais 24,5 mais 28, 58,75. Beleza? Bom, então grava aí que a área de circunferência é importante, círculo, né? E a área de um setor circular também. É importantíssimo. Bom, outra coisa que eu destaco aqui que é fácil, que se cai, você mata essa questão bem rápido, sem basicamente cálculo nenhum, é isso aqui, ó. Na figura, A, B e D são pontos de tangência. Determinar o perímetro do triângulo CEP, desse triângulo aqui, ó. Tá vendo? O que ele me deu? Ele falou que a distância de PB vale 17. PB vale 17. O perímetro desse triângulo aqui, ó, o perímetro desse triângulo é o dobro dessa tangente. Então, o perímetro vai ser 2 vezes 17, que é 34. Legal? Isso aí é rápido, tá? Se você quiser saber também, fazer mais detalhado, isso aqui também é 17, esse segmento aqui é igual a esse segmento é igual a esse, mas não precisa nada disso. É só você pegar o valor de uma tangente e dobrar, que você tem o perímetro desse triângulo aqui. Beleza? Bom, qual é o perímetro desse triângulo aqui? Ó, ele falou que esta tangente até esse ponto aqui vale 12, tá vendo? Uma reta tangente, um segmento. Daqui até aqui vale 12. Do ponto A até o ponto C vale 15. E o ponto B até o ponto C vale 7. O perímetro desse triângulo aqui é a soma desse lado aqui com esse lado aqui, menos a base do triângulo. Tá vendo? 12 mais 15 menos 7. O perímetro aqui é igual a 20. Tranquilo? Outra coisa que a gente destaca também, que é importante, quando ele me dá circunferências com retângulos, para você resolver questões como essa aqui, para determinar o raio dessa circunferência, ou o raio desse setor aqui, você faz tudo por teorema de Pitágoras. Basta você fazer o seguinte, liga esse ponto até aqui, ó, e liga esses pontos aqui até o ponto de tangência, ó. Esses segmentos, eles são iguais. Tá vendo? E aí você fecha isso aqui num quadrado, nesse caso num quadrado ou num retângulo. Sempre dá certo. Olha, isso aqui é o raio dessa circunferência, desse setor aqui, dessa circunferência grandona. O raio vale 1, então até aqui vale 1, ó. E aqui é o raio pequenininho, tá vendo? Então isso aqui vale
1 mais R, tá vendo? 1 mais R. Como isso aqui é Rzinho, ok? Isso aqui tudo vale 1, menos esse pedacinho aqui, então isso aqui vai valer 1 menos R, que é igual a esse aqui, ó. 1 menos R, que é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui, ó. São todos iguais, porque eu vou ter um quadrado dentro de outro quadrado. Legal? Então aqui é só você pegar e desenvolver um teorema de Pitágoras. Ó, hipotenusa, cateto, cateto. Aplica um teorema de Pitágoras aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. E desenvolve. Você vai achar que o raiozinho, nesse caso aqui eu chamei de x, mais Rzinho, ok? É igual a 3 menos 2 raiz de 2. Tranquilo? Essas questões relativamente, elas são fáceis, tá? De fazerem. É só você encontrar o quê? Um triângulo retângulo. Por exemplo, aqui, ó, você vai ligar os centros aqui, tá vendo? E vai fazer isso aqui, ó. Liga os centros. Ou você traça uma paralela aqui, ou uma paralela aqui. E depois fecha. Esse segmento todinho aqui é igual a esse segmento todo aqui, ó. Vendo? Isso aqui é o raio maior, tá vendo? É o raio grandão. Essa distância aqui é o raio pequenininho. Então isso aqui é Rzão mais Rzinho. Tá vendo aqui o raio pequenininho, ó? Vendo? Isso aqui é o raio grandão, que é igual isso aqui, ó. Essa distância aqui é o raio grandão. Isso aqui é o raio pequenininho, aqui é Rzão mais Rzinho. Essa distância AB, ele pode pedir ou pode dar. Essa tangente aqui também, ó. Ele pode pedir a tangente ou pode dar a tangente. Então você tem tanto o triângulo retângulo lá em cima ou aqui embaixo. Aplica o teorema de Pitágoras aqui, tá vendo? Aplica o teorema de Pitágoras que você acha o que ele quer. Então, quando ele der uma reta que vai tangenciar duas circunferências, teorema de Pitágoras. Olha aqui, ó. Já caiu uma questão dessa no Enem, né? O quadrado de lado L, e eu vou tirar um triângulo retângulo aqui, quer ver? Ó, isso aqui é o raio da minha circunferência. Isso aqui tudo é o lado, não é? Então isso aqui tudo é o lado. Tirando essa parte de baixo, isso aqui é o lado menos R, tá vendo? Esse ponto aqui divide o lado ao meio. Então significa dizer que aqui é L sobre 2. Porque tudo aqui é L. Então aqui é L sobre 2, aqui também é L sobre 2. L sobre 2, L sobre 2, L menos R, L menos R. Aqui é R, aplica o teorema de Pitágoras em qualquer um dos triângulos que você tem aí. Tá bom? Isso sempre se resolve por triângulo retângulo. Beleza? Olha outro aqui, ó. Quer ver que vai aparecer um triângulo retângulo aí? Tá vendo? Aparece um, aparece dois se você quiser. Aparece um tanto aqui embaixo quanto lá em cima. Beleza? Então você aplica o teorema de Pitágoras aqui ou lá em cima. Olha, isso aqui é o raio pequenininho, tá vendo? Isso aqui é o raio pequenininho. Então esse aqui também é um raio pequenininho. Rzinho. Isso tudo aqui, desse ponto até isso aqui, é o raio grandão. O raio grandão menos o raio pequenininho vai me dar isso aqui, ó. Rzão menos Rzinho. Aqui é PQ, que sobe, e essa distância é AD. Beleza? E aí é só você aplicar o teorema de Pitágoras. Tranquilo? Quando você tem um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, você aplica aquele teoremazinho de Pitot. A soma desses lados aqui é igual à soma desses lados aqui, ó. A soma de lados opostos são iguais. Isso mais isso é igual a isso mais isso. Tranquilo? Aí você acha o valor de x igual a 2, por exemplo, nessa questão, e você de repente tem as medidas dos lados desse quadrilátero. Beleza? Bom, na geometria espacial, cabe destacar o paralelepípedo com a sua diagonal, que é calculado
pela soma do quadrado desses lados aqui do paralelepípedo na raiz quadrada, tá vendo? Então, cabe destacar isso aqui, diagonal do paralelepípedo. O volume do paralelepípedo não é difícil e a área total também não é complicado, tá bom? Não precisa você gravar a fórmula, é só você na hora, de repente, pensar que a área total é a soma de 6 áreas, sendo que 2 a 2 são iguais. Legal? O volume é a área da base vezes a altura. O cubo tem as mesmas fórmulas do paralelepípedo, só que o cubo tem todos as três dimensões iguais, né? A diagonal é a raiz de 3. A área total é 6a ao quadrado, porque a ao quadrado é a área de um quadrado, né? A área de uma face. São 6 ao quadrado. E o volume é a vezes a, que vai dar ao cubo. Tranquilo? Muita atenção para volume de objetos que são colocados dentro de aquários. O volume do objeto que você coloca dentro do aquário é exatamente igual ao volume da água que sobe aqui no aquário. Então, se eu coloquei um castelinho aqui e a água subiu 0,15 metro, qual é o volume desse objeto aqui? Ó, é o produto dessa dimensão por essa aqui. Ou seja, é a área da base do paralelepípedo multiplicado pelo deslocamento da água. Ok? 1,08 metro cúbico. Tá bom? Fique atento para isso. De prismas. Presta muito atenção na planificação de prismas. Ok? Eu tenho aqui um prisma planificado e eu tenho aqui ele já em 3 dimensões. Aqui eu tenho a planificação de um prisma também triangular, tá vendo? Legal? A área total é 2 vezes a área da base, porque são 2 bases iguais, são 2 áreas congruentes, mais a área lateral. E o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Beleza? As pirâmides, principalmente a regular. Legal? Fique muito atento para isso. Apótema da base, apótema da pirâmide. Você vai formar aqui um triângulo retângulo, tá vendo? Legal? Aonde m ao quadrado é igual a ao quadrado mais h ao quadrado. Esse m aqui a gente usa para calcular a área lateral. Porque na realidade o m nada mais é do que a altura de um dos triângulos que compõe a face da minha pirâmide, tá vendo? Então, m é a altura da face da pirâmide. Não confundir a altura da face com a altura de pirâmide, beleza? O volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base vai depender do tipo de polígono que você tem lá na base. A área total é a área da base mais a área lateral, porque você tem apenas uma base, né? A lateral, pessoal, vai depender do tipo de pirâmide que você tem, ok? Então, a área lateral da pirâmide vai depender disso, ó. Se a pirâmide for triangular, você tem 3 faces laterais. Se a pirâmide for quadrangular, você tem 4 faces laterais. Se a pirâmide é hexagonal, você vai ter 6 faces laterais, tá bom? O volume não muda, para qualquer uma delas é o mesmo, e a área total também não muda, é a mesma para qualquer uma delas. O que muda, logicamente, é a fórmula do cálculo da área da base, né? E a quantidade de faces laterais que você vai ter na pirâmide. O cilindro circular reto, presta bem atenção, porque tá vendo essa folha aqui, ó? Quando você enrola essa folha aqui, você forma um cilindro reto. A altura da folha aqui corresponde exatamente à altura do meu cilindro. O comprimento aqui, 2πr, é exatamente igual ao comprimento que envolve a base, né? Você dá uma volta na base, você tem 2πr de comprimento. Então, a área lateral é 2πr vezes h. Legal? A área total é 2 vezes πr ao quadrado, porque πr ao quadrado é a área do meu círculo, que compõe as duas bases, que são iguais, mais 2πrh, que é a área lateral.
E o volume é a área da base multiplicado pela altura. Tranquilo? Caiu uma questão no Enem, em determinado ano, que ele falou que ele ia fazer isso aqui, ó. Ele ia pegar uma folha, assim, ele ia pegar a folha e fazer um cilindro aqui, tá vendo? Foi feito um cilindro aqui. Esse cilindro tem um determinado volume, tá bom? Agora, se você pegar a folha assim e fizer um cilindro desse formato aqui, o volume desse cilindro é diferente do volume do cilindro anterior. A área lateral é a mesma, porém os volumes são diferentes. Quer ver? Então ele vai pegar uma folha 20 por 10, tá vendo? 20 por 10. Primeiro, ele vai dobrar a folha e fazer um cilindro nesse formato aqui. Você lembra que esse comprimento aqui é igual a 2πr? Então, por esse comprimento aqui, eu vou descobrir o raio da base desse cilindro. Quer ver? 2πr é igual a 20. Quem é R? Vou simplificar o 2 com 20, aqui vai dar 10. 10 sobre π. Então, o raio da base desse cilindro aqui é 10 sobre π. Como é que calcula o volume de cilindro? πr quadrado vezes h. Quem é o R? 10 sobre π. 10 ao quadrado, 100. π ao quadrado. Vou cortar esse π com esse 2. Eu vou ter que o volume, 100 vezes 10, 1000 sobre π centímetros cúbicos. Vai para o outro. Isso aqui é igual a quem? 2πrzinho, tá vendo? Então 2πrzinho é igual a 10. Vou simplificar aqui, vai dar 5. 5 sobre π. É o raio desse cilindro aqui agora, da base. Volume. πr ao quadrado vezes h. Quem é R? 5 sobre π. 5 ao quadrado. 25. Só que a altura aqui agora é 20, tá? A altura aqui era 10, tá vendo? Agora a altura aqui é 20. 25 vezes 20, dá quanto? 500 sobre π centímetros cúbicos. Significa dizer que esse volume aqui é o dobro daquele volume lá. Tá legal? Então os volumes são diferentes, tá? Isso aí foi uma questão do Enem. Então fique atento para isso. Bom, de cone, cabe você lembrar que num cone circular reto, você tem aqui a geratriz, o raio da base e a altura do cone, formando essa relação aqui, ó. G ao quadrado é R ao quadrado mais H ao quadrado, num cone circular reto. Se você abre o cone, você vai ter a área lateral dele, que é um setor circular. A área lateral do cone é π vezes R vezes G, tá? Legal? Aonde G é a geratriz dele, tá vendo a geratriz dele aqui? É πrg. A base é um círculo e a área total é a área da base mais a área lateral. É a mesma história da área de uma pirâmide, tranquilo? O volume é mesmo o volume de pirâmide, tá? Só que aqui a base é circular. Tranquilo? Muito bem. A esfera, a área é 4π vezes r ao quadrado e o volume é 4/3 de πr ao cubo. Leva essas duas fórmulas, cara. Normalmente esfera é aplicação direta de fórmula. Tranquilo? Cabe destacar tronco. Essa aqui é a fórmula do volume do tronco de cone ou tronco de pirâmide. A altura do tronco sobre 3, multiplicado pela soma da área das bases, mais a raiz quadrada do produto da área das duas bases. Legal? Aí você descobre o volume do tronco. E você tem essas relações de semelhança aqui que são importantes. A área da base pequenininha está para a área da base grandona, tanto lá quanto aqui. Assim como a altura
do cone pequenininho está para a altura do cone grandão ao quadrado, quando você relaciona a área, e você eleva isso ao cubo, quando você relaciona volume. Quer ver um exemplo? Eu tenho aqui uma pirâmide que foi seccionada, tá vendo aqui? Né? Tem uma pirâmide grande que foi seccionada, formando uma pirâmide pequena e um tronco de cone aqui. Qual é a relação do volume dessa pirâmide pequenininha para o volume da pirâmide grandona? Você pega o volume pequenininho, o volume grandão, altura pequenininha, altura grandona. O volume pequenininho, ó, a altura da pequenininha é 3, a altura da grandona é 9. 3 sobre 9 dá 1/3, 1/3 ao cubo vai dar 1 sobre 27. Significa dizer o que, galera? Se o volume da minha pirâmide grande é 27, 1/27 do volume está aqui. Logicamente, a parte de baixo é 26/27 do volume total. Beleza? Então, se aqui em cima eu tenho 1/27 do volume, aqui eu vou ter 26/27 do volume total. Legal? Uma questão tradicional, por exemplo, que já caiu em vestibular, essa aqui. O cara fala que tem uma ampulheta, né? Ele virou e a areia vai começar a cair. Legal? Determinado momento, a altura da areia aqui ocupa exatamente a metade da altura que eu tinha anteriormente. Qual é o volume de areia que já caiu? Mesma história, ó. O volume pequenininho está para o volume grandão. Legal? Assim como a altura pequenininha está para a altura grandona. Então, ó, eu vou chamar essa altura aqui de Hzão, tá vendo? E a altura aqui de Hzinho. Que é isso aqui. Só que, no caso, ele chama Hzinho sobre 2, né? Vou deixar do jeito que ele falou lá, porque senão vai complicar aqui. Então, você tem uma altura grandona aqui, e essa altura aqui é a metade da altura grandona. Quanto de areia que já caiu aqui? Bom, o volume pequeno para o volume grande. Quem é a alturinha? A alturinha é Hzinho sobre 2. Quem é a alturona? A alturona é Hzinho. Corto o H com H, vai sobrar meio. Meio ao cubo, 1/8. Significa dizer, galera, que eu tenho 1/8 do volume de areia aqui, tá vendo? Se eu tenho 1/8 do volume de areia aqui, aqui eu vou ter 7/8 do volume de areia. Legal? Então presta bem atenção nessas relações de semelhança em cone, em pirâmide também, e uma ótima prova para vocês. Um grande abraço. Espero tê-los ajudado aí. Beleza? Até mais.